Vamos então para o nosso último painel de hoje, o último painel do nosso evento. O dever de uso responsável das redes é compartilhado e envolve as empresas e os usuários. A esfera da defesa do consumidor parece ganhar novos contornos em um contexto de digitalização de atendimento e combate às ilegalidades. O que está por vir? Estamos iniciando agora o quarto e último painel do nosso dia sobre gestão, que abordará o tema defesa do consumidor no contexto digital e o combate à pirataria. E eu convido para moderar este evento Rian Duarte, gerente de relacionamento institucional da Brint. Convidamos também para debater o tema Moisés Moreira, conselheiro da Anatel. Jonas Antunes, diretor jurídico e regulatório da ABTA. Juliana Oliveira Domingues, procuradora-chefe do CAD. André Felipe Rodrigues, diretor da Brint. Desejo a todos vocês um ótimo painel. Vamos lá. Encerrar o evento agora com chave de ouro antes do nosso sorteio. Para mim é novidade aqui, eu geralmente fico ali nos bastidores da Sala Brasil. Hoje eu estou aqui no palco. A sorte que eu tenho um time sensacional aqui para debater, então para mim vai ficar fácil. Temos mais um microfone? Tem. Então, o nosso tema é um tema quente, é um tema que em outros painéis ele apareceu algumas vezes, que é justamente o combate à pirataria e como que esse crime ainda permanece na sociedade. Então, eu queria primeiro trazer o conselheiro Moisés, que está aqui já algumas vezes com a gente. Obrigado, conselheiro, mais uma vez. Primeiro, trazer... A Anatel tem mudado um pouco de posição, tem sido um pouco mais ativa nesse tema, e a gente queria assim, trazer um pouco para eles por que a Anatel está sendo mais ativa, quais são os riscos que a Anatel tem identificado nesse problema, principalmente em cima, né, da TV Box ilegal. O que tem motivado a Anatel a ser mais ativa e o que a gente pode esperar do regulador? Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o Rian, a Juliana, o Jonas, que tem atuado junto conosco já há um bom tempo, né, Jonas? Nesses meus anos de Anatel, eu sempre estou em reunião com o Jonas, ou com o Oscar Simões, que está aqui. Cumprimentar também o André, agradecer mais uma vez a oportunidade, é meu segundo painel aqui na Brint, mas são temas que eu patrocino dentro da agência, então eu não posso fugir de debatê-los. A Anatel, agora, em fevereiro desse ano, ela lançou um plano de ação de combate a decodificadores clandestinos do SEAC. Isso está nos permitindo bloquear IPs administrativamente. Depois disso, já fizemos vários bloqueios, centenas de IPs foram bloqueados, mas a Anatel, a ação dela no combate à pirataria não se resume só a esse ponto. Tá? Até 2018, a gente já tinha um plano de ação a combate à pirataria, só que atuava de forma descentralizada e reativa. Então, havia denúncia nas regiões, a Anatel tomava providência. A partir de 2018, nós centralizamos esse assunto na agência e começamos a atuar mais fortemente. Tá? Nos últimos 2 anos, 21, 22, acho que mais de 6 milhões de equipamentos não homologados foram apreendidos. Mais de 6 milhões, dentre os quais, acho que mais de 1,5 milhão nos últimos 2 anos foram de TV Box. Tá? Isso é um risco muito grande. Esses aparelhos, que não são certificados pela agência, eles possuem softwares maliciosos, malwares, enfim, eles conseguem trazer danos cibernéticos à rede, segurança às instituições. E também, a gente costuma dizer na Anatel que o usuário desse equipamento não homologado está dormindo com o inimigo dentro de casa. Porque quando ele se conecta à tua internet, você conecta o celular, o seu aplicativo de banco, ele pode roubar tuas senhas, fornecer teus dados. Enfim, isso é um absurdo, as coisas que ocorrem. Então, a Anatel também ela tem atuado
capacitando junto à Receita Federal, os auditores da Receita estão sendo treinados constantemente, que quando eles identificam nas aduanas algum equipamento que pareça que não é homologado, ele avisa a Anatel, a agência vai e faz a apreensão. Então, isso existe também. A Polícia Federal, a Anatel também participa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, junto com o Ministério da Justiça. E eu fui indicado, desde meados do ano passado, para ser o patrocinador desse tema. E o ano passado eu estive na Espanha, em Portugal, que já fazem esse tipo de bloqueio, cada um com sua forma distinta, e eu recebi uma notícia que é muito triste para o nosso país. Na Espanha eu fui informado que aproximadamente 140 milhões de brasileiros consomem conteúdo pela internet, e mais de 70 milhões o fazem de forma pirata. Isso é muito triste, porque a gente... mas a TV por assinatura é cara. Não, você vai pagar o Netflix R$16 por mês, R$17. Não justifica. E a indústria de conteúdo, ela não produz o conteúdo para ser roubado, ela produz para lucrar e para cada vez mais produzir conteúdos de qualidade. Se você quer assistir um conteúdo de qualidade, então isso acaba sendo um crime. Mas a Anatel não está se atendo a isso, ela está se atendo à segurança da rede, tá? E à violação do SEAC, ela está se atendo a isso. Nós estamos assinamos um acordo de cooperação técnica com a Ancine, com a Alex, e estamos finalizando um laboratório dentro da agência. E a Ancine, agora o escritório dela em Brasília, também fica no prédio da Anatel. Então, eu procurei montar esse laboratório próximo ao andar da Ancine, para que, em breve, ainda antes do final do meu mandato, nós consigamos bloquear conteúdos ao vivo. A Ancine identifica que o conteúdo tem uma marca d'água, enfim, que está sendo que não era naquela emissora ou naquele IP, a gente consegue bloquear ao vivo. Isso é muito importante, que é diferente de você bloquear ao vivo uma partida de futebol. Você vai bloquear depois de um dia e já acabou o jogo, né? Nós vamos acabar com a pirataria? Não, nós não vamos acabar com a pirataria, mas nós vamos reduzir muito, muito, porque o usuário que faz, o consumidor que usa esse serviço, ele acaba ficando desanimado, então ele sabe. Eu também estava falando há pouco, aqui antes de entrar ao palco, Cristiana Sanches, e falando que é um trabalho que tem que ser feito também educativo. O Ministério da Educação tem que tomar essa iniciativa. Eu estive em Portugal, no IGAC, no instituto que cuida disso, de conteúdos, e eles fazem um trabalho lúdico, vão nas escolas, crianças de 5, 6, 7 anos, eles fazem peça de teatro, ensinando por que não pode roubar conteúdo, e aí as crianças vão lá, conversam com os pais, porque muitas pessoas roubam esse conteúdo de forma, achando, tranquilo, o negócio está aí no ar, eu vou pegar, mas não é assim, além do risco que ele está correndo, certo? Eu acho que era isso, eu acho, importante saber que vocês das PPPs também já estão sendo notificados, e talvez se todos ainda não foram, muitos serão, pela Anatel, para ajudar nesse bloqueio, que é muito importante. A Anatel vai determinar, e isso nós vamos ter que fazer cada vez mais, tá? Era isso. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Acho que eu vou aproveitar uma deixa da sua fala, que é justamente para trazer a Juliana. A Juliana é a procuradora-chefe do CAD, mas também tem uma passagem pela Secretaria Nacional do Consumidor. Então, ela tem muita experiência para trazer para a gente. E, justamente, o conselheiro vinha falando, não vamos acabar com a pirataria, né? A gente consegue reduzir, mas não consegue acabar. Vamos trazer um pouquinho assim, por que é tão difícil a gente superar esse problema? A gente tem políticas públicas voltadas para isso. Por que é isso? É uma questão cultural? Qual que é os grandes entraves que a gente ainda vê no combate à pirataria? Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite da Abrint. Faço aqui em nome do nosso moderador, agradecendo a oportunidade de dividir espaço com pessoas que eu admiro, Jonas, André, Moisés. Essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Então, se eu conseguir responder essa questão, eu vou resolver muitos problemas no nosso país. Mas esse é um contexto que reflete muito o que foi dito aqui também pelo Moisés, essa falta de cultura do ponto de vista de compreensão do próprio consumidor, de como ele é um agente que acaba replicando um modelo que é tão prejudicial, não só no sentido que foi colocado aqui, de colocá-lo numa situação de insegurança, de compartilhamento de dados, informações no mundo hoje absolutamente conectado, em que se você tem realmente qualquer equipamento em casa, em que essas informações são replicadas, inclusive fora, corre-se um risco muito grande de termos problemas sistêmicos. E é o que eu vi
na Secretaria Nacional do Consumidor, né? Durante a pandemia, nós estivemos monitorando muito de perto, principalmente porque as pessoas estavam mais conectadas, pessoas que nunca tinham utilizado a internet para compras e também passaram muito tempo em casa, né, assistindo conteúdos que muitas vezes são disponibilizados de forma ilegal, né, criminosa, e que colocam realmente os consumidores mais vulneráveis, aqueles que menos conhecem a potencialidade, os riscos dessa situação, né, em perigo. E, obviamente, né, e eu posso falar tanto como ex-secretária nacional do consumidor, como ex-presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, mas também usando o meu chapéu atual, que é de procuradora-chefe do CAD, isso tem um efeito muito grande para a concorrência. Ninguém vai querer investir num mercado em que você tem um mercado paralelo, ilegal, em que essas pessoas não recolhem impostos, não geram emprego, né? Ou seja, esse comportamento que é replicado é o barato que sai caro para toda a sociedade, né? Porque não existe realmente almoço grátis. E quando você tem um conteúdo muito barato, eu sempre falo, tem que desconfiar. Alguma coisa está errada, porque a conta não vai fechar. E, além disso, eu acho que falta, inclusive, uma cultura das próprias, e aqui com toda a deferência que eu tenho aos trabalhos que são realizados na ponta, né, tantas pessoas trabalham para a proteção e defesa do consumidor, a gente tem o Ministério Público Federal, tem os PROCON, são mais de 900 no nosso país, mas, inclusive, esses que estão ali lidando no dia a dia com os consumidores não compreendem o quanto que a pirataria faz mal para esse consumidor, né? Eu acho que na época da pandemia, nós fizemos também alguns trabalhos juntos com a Anatel, Ancine e outros atores. Acho que aqui vai ser falado um pouquinho da Operação 404, que acho que teve um efeito e uma repercussão internacional muito interessante. O Brasil é muito mal visto por conta disso. Esse é um problema que foi colocado aqui pelo Moisés e que nós vimos. À época, os acordos de cooperação técnicas que foram firmados, né, tanto com o DOJ, com o Departamento de Justiça norte-americano, como também com o Reino Unido, eles geraram um apoio muito grande dessas operações, mas nós ainda somos mal vistos em razão do que acontece no nosso país, e isso gera para todo mundo aqui, né, eu falo para todos, um efeito muito ruim, que é de afastar realmente o empreendedorismo, de afastar a geração de emprego, a geração de renda, né, que são outros efeitos que, trabalhando na base do eixo educação, realmente eu acho que esse é um ponto que precisa ser destacado, inclusive no Plano Nacional de Combate à Pirataria, que está em vigor, né, foi aprovado à época do final da minha gestão, tem um eixo totalmente dedicado à parte de educação, né? E isso precisa realmente ser replicado nas escolas, também entre esses atores. Nós estamos falando de vários atores que atuam, né, junto ao consumidor. O mesmo trabalho que tem sido feito também para a educação financeira é o trabalho que tem que ser feito para o combate à pirataria. E no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor nós temos muitos atores que são importantes, né? Esse trabalho conjunto interinstitucional é o que dá um peso para conseguir resultados efetivos. Senão, a gente vai continuar, infelizmente, enxugando gelo, né? Porque, por mais que se aplique uma sanção, se busque uma reparação, hoje o Brasil conseguiu, né, como a gente adotou, à época, as melhores práticas, todos os acordos da OCDE também foram incorporados, temos acesso ao e-consumer, que coloca ali também os registros desses casos em que você consegue identificar essas operações fraudulentas internacionalmente, mas você aplicar uma sanção, muitas vezes ela é inexequível, você não consegue achar o endereço, você não sabe de onde vem o IP. Então, é um desafio muito grande, precisa realmente ter essa atuação interinstitucional. Isso tem um efeito muito grave para a concorrência, né, e também para o desenvolvimento econômico do nosso país. E eu acredito que esse tipo de debate, num evento como esse, ele só promove ainda mais a consciência com relação ao problema e a busca de soluções. Eu acho que podemos melhorar, e muito também. Eu vejo o copo meio cheio, como o Moisés colocou aqui, porque hoje nós temos muito acesso à informação. E temos que trabalhar com a economia comportamental nas políticas públicas, que foi o que fizemos também no CNCP, com algumas iniciativas em redes sociais, onde os consumidores estão. Eles precisam entender o papel, né, os riscos que eles correm, o problema que tem para a saúde e segurança. Então, acho que são eixos que precisam aí seguir nessa agenda que é propositiva, e acredito que o trabalho conjunto vai fazer aqui muito efeito. Obrigado, Juliana. Já trouxe mais alguns temas aqui para o debate, então eu vou aproveitar a deixa justamente da educação ao consumidor, desse enfrentamento, para trazer o Jonas. Jonas, vocês, a BPA, A BTA. tem feito muita campanha em cima do consumidor, mas não é só isso que vocês fazem.
que vocês têm feito, quais são as estratégias que vocês têm adotado para conseguir tirar o produto pirata da prateleira, né, do consumidor? Bom, Rian, boa tarde a todos. Obrigado, Cris, pelo convite. A pirataria audiovisual é um problema endêmico no Brasil e especialmente para a indústria audiovisual brasileira. E não é por acaso que, em algum momento, a indústria precisou se organizar para enfrentá-lo. Se no passado a gente buscava, naquelas primeiras iniciativas, enxugar gelo, hoje eu diria que nós estamos num estágio diferente desse, quando conseguimos estruturar essas ações junto com as autoridades públicas. Então, há uns 4 anos atrás, no âmbito da ABTA e da indústria audiovisual brasileira, nós definimos um plano, que ele tinha uma primeira parte, uma primeira etapa, que era de construir uma rede de proteção para essa indústria e para a sociedade, por óbvio, porque os efeitos da pirataria atingem a cidadãos e a consumidores brasileiros. Então, nesse momento, nós começamos, então, a apresentar para as nossas autoridades todos aqueles números que diziam respeito às perdas econômicas agregadas, né? Vocês já devem ter ouvido falar nos números de 15 bi de perdas econômicas para a sociedade brasileira como um todo. É um número que ainda é muito alto, né? Hoje a gente fala da ordem de 12 bi, óbvio, a maior parte disso é perda de faturamento da indústria audiovisual brasileira, mas certamente há números grandes ali, perdas para o erário público como um todo, nível federal, nível estadual. E com esses argumentos, né, das perdas, a gente foi pouco a pouco sensibilizando eles. Esse era o primeiro sprint, né, mas tinha que se pensar uma série de medidas para a gente ser, de fato, efetivos nesse combate. E esse engajamento das autoridades, ele salta um nível no momento em que se percebe que um dos meios para consumo de conteúdo audiovisual pirata eram as caixinhas TV Box, caixinhas essas que, quando conectadas às redes, a partir delas poderiam ser realizados crimes cibernéticos. Quando nós descobrimos isso, nós batemos na porta da Anatel, falou: conselheiro, eu tenho que te mostrar alguma coisa aqui. E ali no âmbito da Anatel, e aí eu acho que é um ponto de inflexão do encaminhamento que a Anatel dá ao problema, e que hoje culmina com a necessidade de realização de bloqueios, né, para o funcionamento dessas TV Box, desses equipamentos não homologados, né. Nesse momento, então, a gente tem um ponto de inflexão e começa esse projeto de bloqueios no âmbito da Anatel. O consumidor de conectividade brasileiro está cada vez mais vulnerável a partir da conexão dos mais diferentes equipamentos. Nós estamos falando de TV Box, né, mas internet das coisas está logo ali, né? E a escala disso multiplicará consideravelmente o risco ao consumidor de conectividade no Brasil. E somos quase todos nós brasileiros. Então, esse é o grau de risco que hoje o consumidor de conectividade no Brasil tem, e é o grau de risco potencial que vai ter, né? E não é por acaso que a medida razoável para esse tipo de risco é essa que hoje a Anatel resolve adotar. E aí é importante deixar muito claro para vocês que toda essa construção desse plano, que começa dentro de uma indústria e que depois alcança todas essas autoridades, e aqui eu preciso citar o Ministério da Justiça, seja com o CyberLab, né, que operacionaliza a Operação 404, né, seja com a Ancine, em algum momento,
foi muito importante para auxiliar no convencimento de plataformas de marketplace de que aquele tipo de oferta era ilegal e precisa ser retirada, né? O próprio Ministério Público, né, com quem temos acordo de cooperação, e que estruturamos laboratórios para eles, que ajudamos eles não só no combate à pirataria audiovisual, ajudamos eles no combate aos mais diversos crimes cibernéticos, porque essa é a troca desses acordos, né? Tudo condicionado pelas procuradorias federais, pelas procuradorias estaduais. Esse é um novo modo de desenvolvimento social, pessoal. Não dá mais para pensar desenvolvimento, equacionamento de problema, se nós não formos capazes de vencer aquela cultura de quando o ente privado conversa com o ente público, nós estamos diante de algum problema. Não. Nós estamos querendo resolver um problema, né? E aí é uma discussão de forma, né? No âmbito da BTA, o que nós decidimos, é óbvio, orientados pelas autoridades, é de que precisamos assinar acordos de cooperação, deixar tudo isso estabelecido para que a gente possa avançar junto com essa pauta. O laboratório, que o doutor Moisés, conselheiro Moisés, fez menção aqui no âmbito da BTA, da Anatel, olha a confusão, né? No âmbito da Anatel, nós, na indústria audiovisual, estaremos próximos para auxiliar nessa estruturação, né? Estaremos próximos para auxiliar na operacionalização dessas medidas todas que certamente virão, né? Nos bloqueios de IPs que ele fez menção e que certamente precisarão escalar, e com isso conseguiremos, de fato, e é importante, né, deixar claro, não é um objetivo de acabar com a pirataria, né? Olhando para o mundo, né, para as experiências internacionais, vimos que ninguém almejou esse objetivo. O que se quer, pessoal, é migrar a demanda que hoje é atendida pela oferta ilegal, né, porque não tenho certeza que todos aqui têm alguma preferência de conteúdo audiovisual, né? É alguma série, é algum filme, é algum esporte, né? É migrar essa demanda para a oferta legal. Esse é o objetivo desse tipo de estratégia, né? Porque aí sim, os empregos, né, dessas indústrias formais serão preservados, porque aí sim, os impostos que são devidos, né, que servem de funding para as diversas políticas públicas do Estado, serão garantidos, né? E é assim que a gente espera continuar caminhando, né, buscando cada vez mais, né, colocar na cabeça dos consumidores de que ele fará o certo quando ele escolher uma oferta legal. E aqui, diante dessa plateia, né, dentro desse evento, né, da Abrint, de provedores que ao longo dessa história de cada um deles, né, construíram os seus negócios e cada vez mais oferecem, vendem conteúdo audiovisual licenciado, temos certeza que não faltam ofertas legais a bons preços, com qualidade, e que podem ser, óbvio, as substitutas da oferta ilegal. É contra essa oferta ilegal que hoje o crime organizado se vale para financiar as suas atividades, que a gente segue lutando contra. Muito obrigado. Vou já aproveitar, você trouxe, né, justamente o papel do provedor agora, para trazer o André para a conversa. O provedor, nessa história aqui, ele está numa situação um pouco incômoda. Porque é o cliente dele, muitas vezes, ali na ponta, que está comprando um equipamento ilegal, e quando aquilo não funciona, quando a Anatel vem, bloqueia um IP e não funciona, a culpa não recai na TV Box, recai no provedor que não está prestando um bom serviço, ele vai lá e vai trocar até achar algum lugar que funcione. Então, qual que é o papel do provedor nessa história? Como que ele pode entrar, né, nesse esforço coletivo contra a pirataria? Eu sou de Recife. Quando eu pousei aqui, por coincidência, eu estava me lembrando exatamente dessa frase.
passei no posto de combustível e aí o dono fez questão de colocar bem grande uma faixa. O problema não é do posto, é do imposto, né? Então, o preço do combustível não é com ele. E eu acho que nós, provedores, estamos nessa mesma situação, né? E sofremos muito mais, né? Porque quando mudam a chave, eu não sei bem como funciona, mudam a chave criptografada, a quantidade de chamados no nosso provedor aumenta, porque ele liga para o dono da TV pirata, e o dono da TV pirata diz, ó, tá tudo bem, você já me pagou, não tem nada, o problema é da sua internet. E aí os chamados improdutivos, né, na nossa central aumentam porque está funcionando tudo, WhatsApp, Facebook, mas a TV não está funcionando, a internet não presta, né? E aí termina causando um custo operacional considerável para o provedor, sem ele ter nenhum problema para resolver. Isso também, e por causa disso, nós também queremos resolver. Concordo com o conselheiro Moisés quando ele fala sobre a educação. Eu lembro quando a gente sai para almoçar em família, isso antigamente, meus filhos pequenos, então, quando o garçom colocava uma cerveja em cima da mesa, os dois já perguntavam, mamãe vai voltar dirigindo? Quem vai voltar dirigindo? Então, a criança, ela já, por causa de políticas educativas, né, as crianças mais novas, elas já têm esse chipset já na cabeça em relação à bebida. E a gente não vai resolver esse problema de pirataria se não atacar fortemente a educação. Os provedores de internet, eles têm a facilidade de ter o cliente que está usando na mão, cara a cara, já de impacto. Então, a gente pode ser um canal de educação, né? Já que a gente sabe quem é que está fazendo na hora do atendimento, independente, que seja ilegal ou não. A gente tem o meio de transmissão, né, entre quem está infringindo a lei e as operadoras de telecom, as operadoras de TV. Então, acho que os provedores de internet têm tudo para contribuir. E aí eu me coloco à disposição do conselheiro que, na época da eleição, né, pelo menos para a gente, foi muito conturbado, porque a cada instante chegava uma determinação da STF, bloqueie determinado IP, bloqueie um site, bloqueie o site, bloqueie o site. Então, eu acho que a gente está à disposição para também achar um meio para ajudar esse bloqueio, porque talvez apenas só o bloqueio de IP não resolva, né? Como trafega na nossa rede, eu acho que a gente tem expertise para ajudar, para contribuir, né, a achar uma solução, né? Mas eu volto a dizer, eu acho que a parte educativa ela é muito grande para a gente diminuir esse processo. Eu acho que não vai acabar de uma hora para outra, mas já é um bom caminho para que esse tipo de crime, né, que a gente sabe que deixe de existir. E fora os outros fatores que o próprio equipamento, como o conselheiro falou, acesso a seu banco de dados, os seus sites de bancos, isso atrapalha, inclusive, a própria rede do provedor, porque se tem instalado um malware e ele começa a distribuir ataques pela rede, vai sair da rede do provedor, vai congestionar o provedor. Então, de qualquer forma, o provedor ele é um agente importante nesse debate, ele é um agente importante para contribuir, porque nos afeta diretamente, seja num custo operacional de enviar a equipe improdutiva e chegar lá e não ter o que fazer, porque não é o problema da internet, seja até os ataques em cima da nossa rede. Então, a gente também se coloca à disposição para entrar nesse embate, para que a gente termine com essa pirataria. Termine não, que nós não conseguiríamos terminar, mas diminua essa pirataria. Muito obrigado, André.
Então, a gente está vendo um grande esforço coletivo, assim, né, em termos de educação, mas eu acho que a gente também pode tentar pensar um pouco sobre, do lado da oferta, né, que a gente pode trazer para o consumidor. Às vezes, ele quer ver a vantagem para o bolso dele, né, muitas vezes, por isso que ele recai numa pirataria. Então, eu trago para o Moisés, pensando agora um pouco nas assimetrias regulatórias ali entre o SEAC, a TV por assinatura, o streaming, toda essa variedade de ofertas que nós temos. A Anatel tem feito um esforço limitado pela legislação de simplificação desses serviços. O que a Anatel pode colaborar um pouco mais, conseguir transformar o produto que é legal, trazer ele cada vez mais competitivo, pensando também na concorrência do mercado, como é que a gente pode trazer isso para o consumidor? Bom, antes de eu responder a tua pergunta, só vou fazer um pequeno comentário do André, quando ele falou que a dificuldade quando o provedor quer cancelar a internet, porque não tem. Nesse caso, pode botar a culpa na Anatel, tá? Falar o conselheiro Moisés que mandou bloquear. Pode falar tranquilamente, não tem problema. Eu estava na Liga, lá em Madrid, e eles me levaram com um painel, metade desse enorme, onde tinham todos os países do mundo. Ele ampliou o Brasil e falou, nesse momento, tem 2 provedores transmitindo conteúdo ilegal nosso. Pumba! E eram 2 PPPs, tá? Que já haviam sido notificados e não tomaram providência. Nesse caso, agora com o laboratório, a Anatel vai tomar providências. Então, não tem outro caminho, é esse, né? E os resultados, se me permite só, rapidamente, porque eu acho até engraçado, porque a gente fica acompanhando as redes sociais desses provedores, desses piratas, né? E normalmente, eles acabam comentando, minha internet caiu, tal. E eu quero ler aqui um trecho que estava no site de uma das empresas que produz TV Box pirata. Eu não vou falar o nome dela. Ele falou, a equipe XXX está ciente dos acontecimentos e trabalhando dia e noite para contornar a situação dos bloqueios. Estamos resolvendo passo a passo e em breve estará normalizado. Obrigado pela confiança nos 12 anos de Brasil. Trabalhamos para manter essa credibilidade. É impressionante. Um criminoso honesto, né? Então, eu fiquei arrepiado de ver, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus. E, naturalmente, que nós estamos cercando, ele está desviando, a gente bate e está acabando, né? Isso é um risco à rede, e violação ao SEAC também. Então, a LGT nos respalda a Anatel para essas ações, é muito claro isso para nós. Em relação a essa disparidade regulatória que tem, é mais uma coisa legislativa, né? Então, a BTA, acho que tem feito muita conversa também no Congresso Nacional. A Anatel, ela tem que seguir as leis. Naturalmente, que essa flexibilização regulatória, a Anatel procura fazer sempre. Mas, quando ela está muito amarrada em leis, nós temos uma limitação muito grande. Nós tentamos fazer, o Jonas sabe, mas são ações ainda muito pequenas, não trazem esse fôlego necessário, entendeu? Mas a Anatel está atenta, sempre atenta, e eu insisto, a lei do SEAC é uma lei antiga. Ela tem que ser reformulada. O mundo mudou. Então, eu acredito que vocês devam estar bem atuantes no Congresso Nacional. Então, já vou aproveitar que o Moisés já jogou a bola para você. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Bom, meu presidente está ali, você pode perguntar para ele, viu? Porque esse é um assunto muito interessante, porque a tecnologia vem e atropela qualquer regramento posto, né? Essa é a única certeza que a gente tem, né, de que todo esse arcabouço normativo, hoje, ele é artificial, na medida em que ele gera obrigações para uns que não afetam ou não alcançam concorrentes, né? Mas aí me parece que a gente está fugindo um pouco do foco, porque o que todo mundo não quer é o concorrente ilegal, né? É aquele que não paga exibição pública de direito autoral, que não paga ICMS ou ISS, que não contrata pelo conteúdo que ele vai distribuir via telecom ou disponibilizar via internet, né? Esse é o mundo da oferta legal. Ela precisa de um novo enquadramento? Sim. Existem operações legais que hoje estão sendo artificialmente punidas por conta de regras passadas? Sim. Mas seja no mundo anterior, seja no mundo novo, o grande problema para a sustentabilidade desse mercado, desse negócio, é a pirataria audiovisual.
Então, se tivesse assim, vamos desregular toda a oferta de audiovisual, de distribuição audiovisual paga, porque existe uma super competição nesse mercado. Olha, do ponto de vista de teoria econômica, eu vou te falar que isso para de pé. Do ponto de vista político, talvez não, mas de teoria econômica, isso para de pé, né? Então, se a gente chegar à conclusão que a gente tem que desregular toda a oferta legal, né, todo o foco de ação, né, de um Estado na correção da externalidade negativa para o bom funcionamento desse mercado, estou falando com a professora Juliana aqui agora, do Largo São Francisco, deveria estar focado no combate à pirataria. Essa é a externalidade que nós precisamos eliminar, né? Porque, se vocês reparam, o que a pirataria faz é trazer o preço para um nível irreal. O mercado funcionaria no preço, né, se oferta encontra demanda, no nível 10. Aí chega o pirata que tem uma linha de custo que não paga nada, fala assim, agora o nível é 2, que é margem no meu bolso, é lucro, 100% lucro, né? É contra esse ofertante que a gente tem que brigar, né? Mas é óbvio que hoje existe uma situação que está dada em que algumas regras acabam que punem algumas operações, e aí, no caso, são as operações tradicionais. Isso, acredito que todos nós concordemos. Muito obrigado, Jonas. E quando eu falei que aqui ia ser fácil a moderação pelo time, é bom que já está todo mundo jogando a bola um para o outro aqui. Então, já trazer a Juliana de novo. Olhando não só... o CAD está sempre olhando pela ótica da competitividade, mas também pegando a sua experiência de Senacom, de Ministério da Justiça. Será que a desregulamentação é um caminho, ou será que a gente tem que partir para os bloqueios, tem que partir para a punição? Qual que é o caminho que vai funcionar? Na verdade, a gente precisa de um conjunto de fatores. Perfeito. Eu acho que nós temos que olhar sempre com cuidado, porque eu falo que uma política pública não exclui a outra, né? Então, temos que punir, então ninguém vai deixar de sancionar, né, o não regulador que está ali justamente combatendo a ilegalidade, as abusividades. Não vai existir um espaço para que não haja sanção para aqueles que estão violando, né, a lei. Porém, como já vimos, né, às vezes o crime compensa. Então, só para dar um exemplo, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado em várias situações em que o consumidor, de alguma forma, ele é lesado, né? Pode ser desde uma informação incompleta, enganosidade, ele compra achando que não é pirata. Pode acontecer. Então, a gente está falando de consumidores que já são naturalmente vulneráveis. Mas existe, por exemplo, para a própria Senacom, para os PROCONs estaduais, uma limitação na fixação de uma sanção. Uma limitação do ponto de vista de valores, que muitas vezes você vê, você aplicou a sanção, ele não paga, ele recorre, vai para o judiciário, às vezes você não consegue localizar, aquela empresa não está aqui, então você ganhou, mas não levou. Sabe, já ouviu isso? É mais ou menos isso. Então, assim, tem que continuar em busca, né, de punir. Então, a punição tem que existir. Agora, o que mais pode ser feito? Não, primeira coisa, eu acho que esse olhar transversal que nós temos aqui. Existe uma transversalidade regulatória. Tem o papel da Anatel, tem o papel da Senacom, tem o papel dos agentes privados, você vai ter agora o papel da NPD, várias outras reguladoras que vão ali estar com um olhar com base em suas competências, mas quando elas se unem, elas ficam mais fortes, que eu acho que é o que a gente vê nos exemplos das boas práticas e dos bons resultados, por exemplo, do CNCP, que você tem todos esses atores reunidos e eles trabalham juntos para essa política pública. Então, eu acho que isso tem um efeito sistêmico muito positivo. Como é que a gente consegue também mobilizar os agentes que estão ali trabalhando no legislativo, que foi um ponto colocado aqui? Também, né, precisa aí fazer um trabalho que eu falo que é o do advocacy, né, que você vai até lá para mostrar, olha o que isso gera para o seu país, você está aqui representando o seu país, ele foi eleito pelo povo. Né? E como existe essa simetria informacional com relação aos efeitos da pirataria, né, esse trabalho conjunto tem que ser feito por todos. Né? O envolvimento das autoridades, né, nesse movimento junto ao legislativo é muito importante para que essas pautas, agora abriram várias frentes parlamentares, né? Eu participei de várias, algumas
realmente que podem colaborar com essa pauta. Se não houver essa sensibilização, obviamente isso não vem para frente, porque eu falo que trabalhar com política pública é o eterno dilema do cobertor curto. Você tem milhares de temas, você tem um corpo administrativo que é sempre pequeno, né? Ou seja, você tem que priorizar. Então, você precisa sensibilizar para colocar isso como uma pauta prioritária. Então, esse é o trabalho, né, coletivo que tem que ser feito realmente de uma forma transversal. Caso contrário, fica parecendo que isso é coisa só para agradar o consumidor que não é vulnerável. Existe, inclusive, eu acabei comentando isso na minha primeira intervenção, mas eu reforço aqui, existem agentes públicos que continuam entendendo que a pirataria é boa para o consumidor. Né? Então, a gente precisa desconstruir isso de alguma forma. Né? Esse trabalho conjunto é muito importante nesse sentido. E essa é uma pauta que eu acho que é uma pauta que também tem um apelo muito grande com relação à imagem do Brasil fora. Então, assim, você sensibilizar, né, esses atores estão trabalhando para que a nossa imagem melhore, realmente é um movimento que vai precisar desse apoio conjunto, inclusive eu falo até da academia, né? Agora, também usando meu chapéu de professor, eu acho que academicamente nós temos aí grandes referências hoje, no sentido também de colaborar para que essa pauta seja colocada como prioritária, não só, né, pelos efeitos todos que causam para a concorrência, né, e para o consumidor, mas, como eu disse, para o próprio desenvolvimento do nosso país e para que essas ofertas, quanto mais você tem concorrência, isso, eu digo para vocês que eu tenho um cenário muito bem fotografado depois de passar pela Secretaria Nacional do Consumidor. As demandas mais recorrentes são em setores com menos concorrência, sempre. Então, mercados concentrados, mercados que são regulados, tem poucos atores, você tem mais demandas de reclamação do consumidor. A concorrência, naturalmente, faz que o produto seja mais acessível, que seja muito melhor. Né? Então, esse espaço precisa ser dado. A pirataria, ela vem numa contracorrente e ela desmorona, vai acabando criando desincentivos para que isso aconteça. Então, a gente precisa reconstruir todo esse cenário de políticas públicas e, ao mesmo tempo, da própria impressão errada que boa parte da comunidade tem de que ela não é ruim. Assim como foi dito ali, né? O problema do posto era o imposto. Né? Então, a gente precisa mostrar que o problema é a pirataria. Muito obrigado, Juliana. Então, já aproveitando que, de novo, meu trabalho está fácil, já jogou para o André, será que, como o Jonas falou, a gente tem cada vez mais oferta também de serviços legais, será que existe ali também uma oportunidade para o provedor trazer mais serviços para a sua carteira e ofertar, tentar fidelizar o cliente, não só com a internet, mas também trazendo todos esses serviços de streaming já dentro da sua plataforma? A gente já vê várias empresas aqui no nosso evento mesmo, que já fornece serviço de streaming. Então, eu acho que é uma das alternativas, preço, né, e abrir mais leques para que mais empresas forneçam esses streamings. Mas aí eu volto uma questão, e aí para facilitar o seu trabalho, eu sei que o tempo está acabando, eu jogo a bola para o conselheiro, que deixar a Brint, né, os provedores à disposição, porque muitas vezes as ações que a gente tenta fazer, talvez não seja eficaz quando estão na prática. Então, vou citar o exemplo que o conselheiro acabou de falar, determina para que uma PPP bloqueie o acesso de determinado site. Esse problema, isso aí é igual a erva daninha, né? Gremlin, você fecha de um lado, nasce do outro. Então, quando você bloqueia só uma PPP, vai haver uma migração de clientes dessa PPP para o provedor da esquina, para o outro provedor da outra cidade. Né? Então, eu acho que a medida mais eficaz, conte com os provedores, com um determinado IP, a gente faz uma lista de black hole, manda para o BGP, bloqueia, e trabalhar com área geográfica. Se tem mecanismo, como o senhor falou, na Espanha, que ele detecta ao vivo, ó, é esse IP daqui, de quem é esse IP já sabe. Mas tenta agir numa área geográfica. Ó, esse IP é de uma PPP que abrange o norte de Minas Gerais. Então, vamos catalogar quem são esses provedores regionais do norte de Minas Gerais e vamos determinar de uma vez só. Porque se a gente manda só para o PPP, rodízio de cliente. O cliente cancela com PPP, na outra semana já manda instalar com outro provedor. E aí é o cachorro correndo atrás do rabo e a solução
que poderia ser feito em menos tempo, termina tendo a eficácia tardia, né? Mas deixo os provedores, a associação à disposição para debater, achar soluções, porque isso impacta muito no nosso financeiro. E quanto à sua pergunta, sei que eu estou facilitando sua vida já fazendo um rodízio, ter mais empresas de streaming, mais pulverizado. O provedor de internet hoje ele não pode mais só vender internet. Estamos atrás de outros serviços, né? Nós temos os clientes na nossa porta, então é mais fácil para a gente oferecer outros produtos. Então, eu acho que custo, o preço desses novos serviços pode impactar até na disponibilidade do provedor fazer parceria para oferecer. Obrigado, André. Então, vou abrir mais um espacinho para o Moisés. A Anatel está atenta a esses problemas também concorrenciais do bloqueio de IP e como que ela pode estar mais perto dos provedores, melhor comunicação com eles? Bom, a Anatel, ela sempre está atenta, sempre conversa. Naturalmente que esse acordo comercial é feito entre partes, a Anatel não se envolve nisso. Mas a Anatel, ela procura trabalhar sempre com critério de isonomia para a concorrencial dos grandes com pequenos. Os pequenos, eu disse na abertura desse evento, são importantíssimos. O Brasil, hoje, ele reduziu muito os gaps de conectividade graças à atuação dos pequenos provedores. Eu citei também como exemplo que nós reduzimos o valor da outorga de R$9.000 para R$400. Né? Aqueles que possuem até 5.000 clientes estão isentos, basta comunicar a Anatel, tá? de licenciamento, basta só comunicar. Então, isso já foi um grande avanço. E disse também que eu fiquei contente nesse evento, porque na premiação teve um dos premiados e também alguém da diretoria da Brint que mencionou a importância de se informar a Anatel. E na minha primeira vez que eu estive aqui, na Brint, em 2019, eu disse, nós precisamos conhecer vocês. E agora é a minha última vez que estou aqui, porque estou deixando daqui a 5 meses a agência, mas eu saio assim, desse evento feliz, porque vocês estão com essa consciência. Então, essa informação para a agência é muito importante. Tá? E só para finalizar, em relação a esse tema da pirataria, está aqui o Oscar Simões, eu me lembro, o Jonas também, no final do ano passado, nós fizemos uma reunião, e eu comentei para eles o seguinte, eu tenho 2 notícias para vocês, uma muito ruim e uma boa. Ele falou, então fala muito ruim primeiro. Eu falei, olha, é muito difícil bloquear esses IPs. E a boa? A boa é que eu nunca desisto. Então, eu estou saindo, deixando a agência com essa tranquilidade de deixar esse serviço encaminhado. Era isso. Parabéns pelo evento. Obrigado, conselheiro. Eu vi que a gente ganhou mais alguns minutinhos, então vou aproveitar para abrir para pergunta. Se alguém quiser, eu já tenho uma aqui, se tivermos microfones perto. Cadê? Se não... Aí. Boa tarde a todos. Boa tarde aos congressistas. É o seguinte, eu gostaria de reforçar o que o André disse, ou seja, para nós, provedores, realmente, assim, a gente é solidário a esse problema, a gente está aí para ajudar no que for possível, mas tem trazido muitos problemas para a gente, exatamente nessa parte do suporte técnico, porque tudo é culpa do provedor. Gostaria de deixar uma sugestão, e já parabenizo se está sendo feito assim, pode ser uma desinformação, mas ao invés do simples bloqueio de um IP, se tecnicamente tudo é possível, se a gente pudesse, de alguma forma, desviar esse tráfego para ou um vídeo institucional em vez de um canal ao vivo, por exemplo, este sinal é pirata, enfim, que já ajudaria o provedor, tiraria das costas dele, né? E ao invés de o bloqueio simples de um IP, também o desvio para um site, para algum conteúdo informativo sobre o que está sendo feito com aquilo, e, de certa forma, facilitaria muito a vida do provedor se algo desse sentido fosse feito. Bom, só aproveitando, as associações de telecom, motivadas também pela conversa com a Anatel, têm construído um texto em conjunto para justamente tentar trazer mais educação, um texto que seja mais estruturado para o próprio
provedor conseguir informar os seus clientes, né, tentar uma comunicação mais efetiva. Mas eu vou abrir também espaço, se o Moisés, se alguém quiser comentar. Eu só vou responder a pergunta dele, depois o Jonas complementa, se for o caso. Bom, eu parto do princípio que em tecnologia tudo é possível. Eu não sei se nós vamos ser tão efetivos nisso. Naturalmente, que eu imagino que esse vídeo tenha que partir dos próprios prestadores, que tem que colocar isso lá. Mas esses bloqueios, em princípio, isso é um assunto que pode ser conversado e debatido na agência com a parte técnica. Essa não é a minha área é mais regulação, mas, assim, sempre que puder ajudar, se houver essa possibilidade, a Anatel está à disposição. Eu já ouvi essa conversa tecnicamente dentro do grupo que está estudando esse assunto, né? É um tema muito noviço, né? Desde fevereiro que a gente começa esse projeto, esse processo, melhor dizendo, e já foi pensado diferentes, como dizer, assim, imagina que a gente tem uma caixa de ferramentas, né? E que no caso a caso, estou te dizendo porque pode ter IP em Cloudflare, IP em, sabe, fora do Brasil, IP dentro do Brasil, hospedagem de DNS no registro.br ou no Namecheap lá fora. Assim, é linha a linha, sabe? E você tem que pensar qual ferramenta aplicar no caso concreto, né? Mas é muito bom ouvir que isso é tecnicamente possível dentro da realidade, aí eu estou aqui assumindo, né? Óbvio que não deve ser 100%, mas em realidades comuns aqui de operações de pequenos, né? Já não são tão pequenos, né? Juntos são os maiores, mas de operadores regionais, diríamos, né? E aí a melhor notícia para mim é que vocês embarcam no projeto, né? Porque a gente sabe que no âmbito da Anatel existe aquele grupo de PPPs, eu já soube que existe vontade por parte da Superintendência de Fiscalização de, nesse fórum, construir alternativas jurídicas e técnicas. Então, eu acho que certamente nós teremos condições de avançar também com esse tipo de iniciativa. Tá? Ele quer, então, você quer que a gente quer hackear o pirata, é isso? Não, foi, só uma brincadeira, cara. Mas aproveitando a deixa do Jonas, a Brint está totalmente à disposição, a gente com certeza vai querer conversar mais com vocês sobre isso. A gente tem liderado esse esforço junto com as outras associações para debater o tema junto com a Anatel, a gente apoia essa ideia, então com certeza a gente vai te procurar mais vezes, Jonas, para conversar sobre o assunto também. Contamos com o apoio da Anatel e vamos apoiar sempre que tiver essas iniciativas. Eu acho que tinha mais uma... O microfone ali na plateia. Fala agora para ver se está funcionando. Boa tarde, minhas desculpas pelo meu portunhol e parabéns pelo painel. Eu tenho duas questões muito específicas para solicitudes de bloqueio do endereços IP. Eu fui bloqueado. Olá. Qual é? Pode ser a bateria ali da... Qual é a data de expiração dos bloqueios? Essa é a primeira questão. A segunda é se existe um registro para consulta do público dessas solicitudes com a data de expiração. Não. Nós não divulgamos os bloqueios, os IP que foram bloqueados, e não existe um prazo. Nós determinamos sempre um prazo, mas esse prazo é mantido em segredo pela agência, justamente para não facilitar a vida dos piratas, tá? Porque eles estão muito atentos. Alguns conseguem desfazer o bloqueio em menos de um dia, em horas. Então, nós estamos acompanhando, eles desfazem, a gente bloqueia de novo. Todos os dias eu tenho assinado, quem assina os bloqueios, a ordem de bloqueio para as prestadoras é o presidente da agência, o Baigorre, e eu, que sou o vice-presidente e cuido desse tema. Então, todos os dias nós assinamos ofícios para que sejam bloqueados IPs, mas nós não divulgamos, não colocamos o que existe no site,
são apreensões de TV Box, ações que foram feitas em marketplaces, e-commerce da vida, que são constantes, né? Agora, essa informação é uma questão de sigilo técnico para a gente poder cada vez ser mais eficiente. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. Como que a Anatel pode comunicar mais, entendendo esse desafio? Também pensando no lado do provedor, né, que vai estar com bloqueio, vai estar sempre tentando se explicar com o seu cliente, como que a Anatel pode estar junto? Quando ele recebe o ofício, ele sabe a quantidade de dias que ele vai ter que bloquear, né? A gente espera que ele mantenha esse segredo, mas se a gente colocar no nosso site, por exemplo, nós já estamos alimentando, tá? Eu acho que essa responsabilidade é parte de vocês, não haver essa divulgação, tá? E aqueles que já foram bloqueados e a gente tem certeza que ele transmite mesmo conteúdo pirata, a gente sempre triplica o prazo de bloqueio deles, entendeu? Porque aí fica mais tranquilo, né? A gente sabe do que está acontecendo, sabe que não haverá risco, e a nossa preocupação é sempre para não bloquear um IP que esteja transmitindo o conteúdo normal. Bom, eu tenho aqui só mais alguns 20 segundos, se alguém tiver uma última pergunta. É a pergunta? Na verdade, não é bem uma pergunta, mas é para complementar. Em primeiro lugar, identificando o nosso colega aqui atrás, Oscar Robles, ele é diretor executivo do LACNIC, então um prazer tê-lo conosco. E o segundo ponto importante é essa comunicação que o conselheiro Moisés acabou de colocar. Nós temos que ser responsáveis e profissionais o suficiente para entender que a gente está agindo contra a pirataria, e nós precisamos ser responsáveis o suficiente para entender que essas ordens administrativas, ordens judiciais, ordens do governo em geral, elas são feitas em sigilo entre ente regulado e regulador. Então, a gente precisa garantir o sigilo e adotar as medidas necessárias de forma imediata. Então, isso é muito importante deixar claro. Foi exatamente o que o conselheiro Moisés colocou, mas é bom a gente reafirmar esse compromisso coletivo nosso. Senão, não funciona. Obrigada. Obrigado, Cris. Então, aqui meu relógio já estourou, então, como eu ficava brigando com todos os moderadores aqui para acabar no tempo, está na minha hora de encerrar. Agradecer a todos vocês pela participação e agora a gente vai seguir para o sorteio. Muito obrigada a todos os moderadores. Vamos fazer uma foto.